Para esse experimento da lei de Coulomb, será necessário 2 canudinhos, uma agulha, uma escala gradual, uma garrafa para usar de apoio e um papel toalha. O canudinho é conectado à escala graduada, utilizando a agulha. Dessa forma a gente tem um pêndulo. E usando o papel toalha, a gente faz a eletrificação do canudinho. Apoia em cima da garrafa. E podemos ver que ele está eletrificado. O papel toalha faz a eletrificação também nesse outro canudo. Dessa forma, os dois canudos vão estar polarizados com a mesma polaridade. E assim, quando o vermelho fica na horizontal, significa que as forças estão equilibradas. Bom, falando agora um pouco dos resultados referentes ao experimento 1. Se utilizarmos a equação da força elétrica, ou seja, a módula da força elétrica, ou força eletrostática, é igual à constante eletrostática que multiplica o produto das cargas, que neste caso, desse experimento, são iguais, dividido pela distância entre os canudos, né? No ponto em que o canudo que está preso fica na horizontal, nós assumimos que as forças elétrica e peso elas se igualam, podendo assim substituir a força elétrica pela força peso. Isolando a variável carga elétrica, temos a seguinte equação, que é igual à distância entre os canudos, que multiplica a raiz quadrada de mg, no caso a força-peso, dividido pela constante eletrostática. Através dos dados obtidos no experimento, a massa do canudo igual a 0,0003 kg ou 3 gramas e a distância entre os canudos eletrizados de 0,015 metros ou 1,5 centímetros, e com a constante eletrostática sendo 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado e a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós vamos substituir naquela equação anterior, né? No caso, a equação da carga elétrica. E aí nós substituímos carga é igual a 0,015, que é a distância, multiplicado pela raiz quadrada de 0,003, a massa do canudo, vezes 9,81, a aceleração da gravidade, dividido pela constante eletrostática. Fazendo esse cálculo bem simples, temos que a carga elétrica no nosso experimento do canudo é de 27,2 microcoulombs. Então, para realizar o experimento, foi utilizado aqui um pote de vidro. Aqui na solução tem água e bicarbonato de sódio. Aqui para vedar os buracos eu utilizei massinha. Aí aqui tem 2 grafites, uma mangueira e um fio condutor e uma pilha 9 volts. Muito bem, falando agora a respeito dos resultados do experimento 2. Bom, no experimento observado na eletrólise, né, no caso, temos algumas reações. Em um circuito fechado, obviamente, nós temos a reação 1, que consiste na dissociação do bicarbonato de sódio, no caso NaHCO3, se dissocia formando 2 íons, o Na+, e o HCO3-. Na reação 2, nós temos a quebra da molécula de H2O, formando também 2 íons,
2H+, mais 2OH-, né? Uma reação balanceada aí. Já na reação como se trata de uma eletrólise, a reação no cátodo e no ânodo, na reação do cátodo, nós temos a formação do hidrogênio, que no caso, no experimento, nós verificamos pela presença de bolhas no íon H+, no cátion H+, com 2 elétrons formando H2. De mesmo modo, na reação do ânodo, 2OH-, que libera 2 elétrons e meio de O2 mais uma molécula de água. Pois bem, juntando tudo isso, formamos a reação global, que é o que aconteceu no experimento. O NaHCO3, no caso o bicarbonato de sódio mais água, que libera Na+, HCO3-, meio de O2 mais H2. Falando agora acerca das conclusões. Bom, a eletrólise é fácil de ser observada, é uma eletrólise caseira, digo assim, mas é uma eletrólise, um experimento que acontece em proporções grandiosas na indústria, mas que para nós, a nível de ensino, né, o experimento serviu de muito aprendizado. Além disso, esse experimento dessa eletrólise que nós fizemos aqui, ela tem umas aplicações muito importantes na indústria. Por exemplo, a galvanoplastia, na indústria de joias, que consiste no revestimento de um metal com outro metal. Isso acontece muito no revestimento de alianças com ouro, quando fala que é folheado a ouro, isso é o que acontece.